Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, Sem Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Olha, o secretário de Segurança Pública, enquanto ele anunciava a Operação Verão, que é ridículo, né? Operação Verão na Baixada Santista é uma coisa... os números do policiamento na nossa região estão aquém das necessidades há muito tempo. Aí eles inventam essa Operação Verão, né? E nós passamos o resto do ano nos feriados prolongados sem efetivo militar nas ruas e, enfim, as delegacias com horas e horas de espera. E enquanto ele anunciava em São Paulo a Operação Verão, o Grelha, o secretário anterior xingou ele, hein? Na rede, foi pro YouTube, o velhinho tava bravo. Enquanto o Grelha anunciava para as autoridades da Baixada a Operação Verão, a molecadinha das cotas lá de Cubatão sentava o sarrafo nos ônibus lá, era tiro pra tudo. Metralharam o cara corajoso, o motorista do ônibus lá da Cometa lá, da empresa que estava descendo a serra. O cara corajoso, enfrentou, fugiu e tome tiro e metralhadora. Eu achei um barato, porque a gente paga um pedágio na Anchieta criminoso, porque a Ecovias ganhou a concessão da Imigrantes e levou a Anchieta pronta de graça e cobra o mesmo pedágio. E não tem segurança, não tem controle, uma pista que precisa de investimento, tem mais de 60 anos. E o que vem acontecendo diariamente, uma médica santista de 48 anos, estava voltando no domingo, às 2h30 da tarde, próximo do KM-53 da pista sul, ela também recebeu tiros. O marido de 47 anos estava no banco de passageiro, ficaram assustados lá e todo mundo quer fugir, né? Porque eu acho... Aí tá a Duster que foi baleada, virou moda. Andou na Anchieta, vai tomar tiro. A bandidagem não quer saber. E olha, a Polícia Militar Florestal que faz a fiscalização, de acordo com o jornal A Tribuna de hoje e de uma moradora que prefere não se identificar, acho que a Polícia Militar Florestal tem receio de enfrentar a bandidagem lá. Mas eu vou explicar por quê. O policial ganha mal, não tem motivação, o colete dele, a prova de balas, está vencido e ele tem uma .40 e os caras têm fuzil. Dá para enfrentar? Não dá. Aí ele pega essas quadrilhas, tem um maior e todos os outros são menores de idade. O cara que matou ou que participou do crime que levou à morte o Dr. Gilvan, delegado de polícia, no centro aí, no Gonzaga. Minha mãe anda toda hora por ali, todo mundo passeia, foi morto a tiros. O pilantra já tinha passado 4 vezes. Aí, esse é um motorista de táxi, né? Se eu pego um táxi com um cara desse, eu nem entro no táxi, né? Com as tatuagens que ele tem, pelo amor de Deus, né? Esse é um que tá foragido, bonitão, lá. E tem um moleque, que a gente não vai mostrar, lógico. E tem um moleque profissional. Em 6 meses, 4
Eu não sei como é a qualificação, se é roubo, o Ângelo manja disso. Quando o cara vai com a revólver, furto, é roubo, né? Roubo à mão armada, né? Isso. Tinha 4 passagens de roubo à mão armada. Numa delas, ele tinha drogas e tinha um carro roubado. Nas 4, levaram ele para a delegacia e chama a mãe, o pai, a avó, o tio, o sobrinho, a namorada e tal. Aí chora todo mundo. O menino precisa jogar. Aí o moleque vai para a rua e taca-lhe pau, como diria o Marquinho lá. Vamos dar continuidade ao programa. Olha, hoje depressão e tem outra lá, insônia são os males do século, viu, Ângelo? Tem de gente aí que sofre de depressão e insônia, impressionante. E se o cara precisou comprar Rivotril, Lexotan, algum desses remédios hoje em São Vicente, nenhuma farmácia de São Vicente, de nenhuma rede, tinha nenhum desses medicamentos. Esvaziaram as prateleiras de Rivotril, Lexotan, de pacote. Todos esses remédios de depressão e de insônia sumiram das prateleiras das farmácias de São Vicente. Então, um motivo muito próprio. A Polícia Federal fez ontem uma devassa na Codesave e também em outros órgãos, não só da Prefeitura de São Vicente, mas de outras prefeituras também. Mas na Codesave o bicho pegou lá. Foram lá, levaram computadores, relação de funcionário, quem trabalha, quem não trabalha. Olha, impressionante. De que a ação da Polícia Federal foi muito bem orquestrada. Foram agentes da Polícia Federal que chegaram antes das 8 da manhã dentro da Codesave, junto com os delegados, se instalaram na sala da superintendência e de lá comandaram todo o levantamento das supostas irregularidades que eles foram pesquisar. Mas uma coisa chamou a atenção. Tinha um pai de santo. Pouca gente sabe disso. A Polícia Federal levou um pai de santo. E ele incorporou lá. E começou a conversar com funcionários. Você entendeu? Entendi. Uau. Você entendeu? Aí chamava o cara, seu nome, trabalha onde, porque para identificar a quantidade de funcionário fantasma que tem na Codesave, só com o pai de santo lá, incorporando e conversando lá para descobrir. O senhor trabalha onde? Eu trabalho ali. E o senhor? Eu trabalho acolá, mas não sei o que. E o Ângelo da... Você desceu pela Anchieta ou pela Imigrantes, Ângelo? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, obrigado. Desci pela Imigrantes. Pela Imigrantes. A Imigrantes não tem problema. Agora, Anchieta... E você sabe que ontem, por um destino do acaso, eu estava assistindo um programa, que agora não me lembro, na Globo News ou Band News, eu estava vendo desses telejornais, e apareceu um consultor de seguros ligado à SUSEP. Falando se as pessoas teriam direito ao seguro e tal, não sei o que lá. Que foi um dos caras que já foi no nosso programa quando a gente discutia a questão das seguradoras, né? Agora eu não vou lembrar o nome dele. Na hora eu até pensei em gravar o programa, mas infelizmente acabei deixando passar. E me chamou a atenção, porque ele disse, não, se tiver na apólice e tal, aquele negócio todo, nós nos responsabilizamos. Eu ia te perguntar o seguinte, hoje, com a lei do direito do consumidor, com exceção, você é presidente do Sindifup, ligado ao Sindicato das Empresas de Funilaria e Pintura, mas e um grande conhecedor da área de seguros, com exceção da área de automóveis, hoje, as seguradoras, quem tem seguro de vida do Bradesco, quem tem um seguro de vida da Mafre, pode morrer tranquilo? Boa pergunta. Só vai saber depois que morrer. A família vai descobrir. Lamentavelmente, o que a gente percebe, quer dizer, as informações que chegam em diversos ramos, trazem a notícia de que para receber o seguro no Brasil não é uma coisa muito fácil. A maior vergonha foi o DPVAT, que agora
através da seguradora líder, mudou um pouquinho essa relação. Mesmo assim, a maioria do cidadão não tem no conhecimento. Inclusive, criou-se uma rede de empresas para que você possa ter acesso ao DPVAT, o que deveria ser uma coisa que você não deveria pagar nada para ninguém, você mesmo poderia exercer esse direito? Então, mas se sabe que praticamente esse recurso advindo dessa fonte de seguro, que é o DPVAT, um bom exemplo, que estaria tratando, evidente, da morte, da invalidez. Um acidente, em né? acidente, no caso do acidente, que todos teriam direito a isso, não tem direito agora, sempre tiveram direito ao longo das décadas. Esse dinheiro ficou represado na mão das seguradoras e não foi repassado aos consumidores. Quer dizer, nunca se preocuparam em divulgar. Quer dizer, quem não exigia não tinha direito. A grande maioria dos consumidores sequer tinha acesso a essa informação. Mas esse dinheiro não se perdeu, ele ficava represado. Claro, né? Ficou represado ao longo. Com a Resseguros do Brasil, não? Não, com as seguradoras. Com as próprias seguradoras. E aonde está esse recurso todo? Onde é que está esse dinheiro todo desse seguro? Porque é muito dinheiro. É muito dinheiro. Agora se discute alguma coisa. Mas mesmo assim se sabe que o consumidor ainda não lança a mão desse recurso. Então... Mas desculpa, quando o cara paga o DPVAT, não ia para aquela empresa que tinha Resseguros do Brasil? Segurador, a princípio, isso é distribuído entre as seguradoras. Antes de acabar Resseguros, isso. Tinha uma instituição, né? Exatamente. Ou uma empresa. Exatamente. Isso é distribuído entre as seguradoras. E esse recurso, aliás, foi objeto, inclusive, por que razão eu não sei, no Rio Grande do Sul, inclusive, envolveu, não sei se você lembra, até envolveu a governadora do Rio Grande do Sul, essa questão que envolvia esse dinheiro do DPVAT. Mas, na época, a FENASEG, não sei como é que essa situação terminou, isso foi abafado, mas... Era muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Ainda hoje é muito dinheiro. O recurso advindo do DPVAT, com certeza é muito... E isso... É uma caixa preta, é uma grande caixa preta. Ninguém mais falou nesse Por isso que eu sou contra as agências reguladoras que não regulam nada, né? E, infelizmente, deveriam ser fiscalizadoras de forma ácida, firme, dura. E me parece que são coniventes com... E não é na área de seguros, você vai na área de telecomunicações a mesma coisa, você vai em outras, na área de petróleo, de combustíveis a mesma coisa. Me parece que as agências passaram... E é comum você ver o cara prestar serviço numa agência e aí ele vai embora, no dia seguinte ele está empregado numa outra empresa... prestando consultoria, não sei, não tá legal isso. São né? homologadoras, e no caso da SUSEP... Homologadoras, é verdade. São cartórios, na verdade, a serviço, na verdade, de quem eles deveriam fiscalizar. É verdade. Né? Nós temos várias situações comprovadas através de documentos. Né? Para fazer uma comparação, trazendo para o automóvel, um consumidor, por exemplo, um segurado que sofre um acidente... e tem lá algum direito dele, não é preservado, ele recorre à SUSEP. A SUSEP, imediatamente, é verdade, num prazo curtíssimo de 48 horas, ela atua solicitando à seguradora esclarecimento, que responde à própria seguradora dizendo que não vai fazer nada porque ela não atua. Ela diz, olha, responde ao segurado que ele está fazendo essa reivindicação. A resposta vem da seguradora e não da SUSEP. É um absurdo, né? E aí, se o segurado quiser, se não for atendido, aí sim tem que criar um procedimento, que não é um procedimento que obriga a seguradora a fazer. A seguradora não está obrigada a fazer, portanto, não se resolve nada. Não tem compromisso nenhum. Não se resolve nada. Né? Então, aí você entra nos sites aí, Reclame Aqui, Procon e tal, e você vê a quantidade de reclamações das seguradoras. Walter, boa tarde, obrigado pela participação. Walter, que é diretor da ASOVEBS, associação aqui da Baixada Santista, e as oficinas sempre tiveram, parte das oficinas, sempre tiveram uma relação difícil. Outro dia eu estava conversando com o meu amigozinho lá da Zinho K, diz que algumas seguradoras melhorou um pouco a relação, está um pouco menos atritante. Mas você na tua oficina tem estresse lá ou com você o pessoal respeita? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde ao telespectador que está em casa. Antes de responder, Augusto, eu gostaria de falar da Operação Verão. Você falou da questão da segurança e é interessante porque eu vi uma matéria, um cidadão ligado à segurança pública na hora do almoço, e ele falava da Operação Verão. E aí dá essa impressão que a Operação Verão vai se resolver a questão da segurança do município, né, ou da região, no decorrer do ano todo. Quer dizer, acaba a Operação Verão
Esses soldados que vêm para a região, eles voltam para suas origens e nós ficamos aqui expostos à questão da criminalidade. Então, é muito, muito difícil. Eu acho que a questão da segurança precisa ser rediscutida, principalmente na nossa região. Mas, de qualquer forma, Augusto, é um prazer estar aqui junto com você. Irmão. E respondendo, Augusto, isso aí, as companhias seguradoras, né, nós estamos à mercê, né? As companhias seguradoras, na hora que vão vender o seu seguro, elas acabam iludindo as pessoas, não informam as pessoas. No caso do acidente, a pessoa fica à mercê de estar levando na oficina que quer, na oficina que eles indicam, a pessoa acaba ficando refém. Então, continua do mesmo jeito, uma situação muito difícil. Você atende seguradoras? Atendo. Hoje elas empurraram de uma tal maneira que o mercado não existe oficina, a não ser aquele camarada que pega um ou outro carro, mas não tem oficina que viva sem a seguradora, né? Não. Tem? Consegue? Não. Algumas oficinas, até por uma questão, eu entendo que o consumidor deve ser atendido sempre, né? Eu não consigo nem admitir a possibilidade. Eu digo assim, da dificuldade, né, desse estresse todo. É verdade, eu concordo com o que o Zinho disse, de que muita coisa... Não, o Zinho no sentido da informação que ele prestou, de que muito mudou na relação. A gente tem que lembrar de que existem seguradoras que hoje, pelo menos, tem uma certa preocupação, pelo menos quando o sindicato é envolvido, é acionado, ela sabe que sempre vai haver, por parte da entidade, o sindicato não só vai defender o reparador do direito dele, como consumidor, como o próprio consumidor, vai fazer as indicações, vai encaminhar ao Ministério Público, enfim. Então, existem seguradoras, hoje o número não é pequeno de seguradoras, que têm, evidentemente, respeitado alguns direitos, pelo menos enquanto sindicato. Mas, infelizmente, eu também concordo com o Walter, por outro lado, quando o consumidor sofre acidente, ele é levado a escolher uma oficina credenciada, onde lá tudo é perfeito, um cenário maravilhoso, e a gente sabe que, lamentavelmente, isso não é verdade. O consumidor é envolvido nessa trama, né? A seguradora envolve o consumidor numa trama, oferecendo várias vantagens acessórias, como carro reserva, desconto na franquia, enfim, vários acessórios, para que o consumidor não venha optar por uma concessionária da sua confiança, um reparador independente da sua confiança. E esse reparador é obrigado pela companhia seguradora a restaurar, a recuperar, a recondicionar peças muitas vezes que não poderiam e não deveriam ser recondicionadas. Então, lamentável, isso acontece. Por outro lado, foi o que eu disse também, quando o consumidor faz valer o direito, que está no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, que é a liberdade de escolha, faz valer a circular da SUSEP que lhe garante o direito de poder escolher livremente a oficina, e exige esse direito, quero consertar o carro na minha concessionária autorizada, da minha confiança, onde eu comprei meu carro, ou mesmo na minha oficina independente. As oficinas hoje independentes estão plenamente qualificadas a fazer, tanto quanto uma concessionária, em alguns casos até mais do que concessionária autorizada, a verdade é essa, em alguns casos. Ele faz valer esse direito, ele consegue, e se esse reparador está ligado à entidade, direto ou indiretamente todos estão ligados no Estado de São Paulo à entidade, sejam eles sindicalizados ou associados, e mantém contato com a entidade, a gente faz valer esse direito. Então, há de se falar... direito, né? É um direito. Grandes seguradoras têm respeitado esse direito. E a gente sempre... E outras não. Outras, lamentavelmente, continuam aí exercendo a mão forte sobre o consumidor e deixando o consumidor mais ele acaba pressionando o consumidor, né? E o consumidor... Eu queria voltar nesse tema, mas antes, Perfeito. Nós tivemos a CPI na Assembleia Legislativa, né? Perfeito. E essa CPI se discutiu muito a questão das peças usadas, né? Perfeito. Que as seguradoras obrigavam, aquela coisa toda, enfim, houve um trabalho muito forte nesse sentido. E aí... acabou entrando em vigor a lei do desmanche, a lei 15.276/2014, que foi anunciada como uma medida fundamental para combater essa modalidade criminosa da comercialização de peças usadas, que naturalmente vinham no tal do desmanche, né? Números da Secretaria do Estado de janeiro a outubro de 2013... 2.419 motos e carros foram roubados.
contra 2.819 durante o mesmo período desse ano. Portanto, houve um aumento de 14,18%. Já os furtos passaram de 3.071 para 3.723, uma alta de quase 18%. E aí, a avaliação é de que a lei do desmanche que previa impedir o aumento de carros roubados não surtiu efeito. É isso mesmo, Ângelo? Essa é a interpretação que você dá? Essa interpretação que eu dou, inclusive, tive a oportunidade de estar com o secretário de Segurança adjunto, até antes mesmo ainda da discussão dessa norma, levando a conhecimento dele as principais razões do roubo e furto de automóvel, não só no estado de São Paulo, mas como no Brasil. Lamentavelmente, temos que levar aí uma das vertentes, dentre outras vertentes, mas uma das principais vertentes, é a venda do salvado com documentação. Ou seja, o bandido compra, aí, ou a quadrilha compra o salvado destruído e sai na rua procurando ano, cor e modelo. Da mesma forma... Só para explicar para quem está em casa. Perfeito. O cara bate o carro, a seguradora dá perda total, que é uma coisa curiosa. Outro dia o Miguelzinho estava me explicando que tinha um carro lá, que ele fez um orçamento para arrumar o carro. E o cara queria que arrumasse o carro. Aí veio a seguradora e falou, não, esse carro aí deu 75% de perda. Não, mas dá para arrumar. Não, é perda. E aí esse é o tal do salvado que a seguradora vende nos leilões, não é isso? Esse carro... Num preço mais barato. Não mais barato. Curiosamente, esse carro atinge mais do que 75% do seu valor de mercado e a seguradora comercializa esse carro, em média, por 50% do valor de mercado. Nossa Senhora. Quer dizer, como é que um carro que tem mais de 75%, ele consegue mais de 50%? Por isso que eles muitas vezes forçam a perda total. Não só por isso, mas porque também cancela a pólice do consumidor. Ou seja, o risco, acaba com aquele risco, né? Na verdade, o consumidor é obrigado a cumprir seu contrato, a pagar as parcelas que estão por vencer do seguro. E ele não é obrigado a prestar o serviço caso tenha um outro sinistro. Isso, claro, senão seria obrigado a fazê-lo. Então, é errado isso? Não é errado. O errado está em vender os salvados com documentação. A prova disso, não faz muito tempo, um pouco mais, acho que 2 meses, um pouco mais, um pouco menos, o doutor Luiz Scala do Carmo, delegado de polícia seccional de Santo André, foi até um leilão na Avenida do Estado, em São Paulo, e lá estavam sendo comercializados veículos totalmente destruídos com documentação por 5 grandes seguradoras. Ou seja, ele fez a apreensão do carro, os carros foram apreendidos, foram periciados, os carros não têm a menor condição de voltar ao tráfego. Nenhum reparador que eu conheço compraria um carro daquele para pensar em reparar. Ou seja, essas pessoas... E para explicar para quem está em Santos aqui, nem os Paranás ali da Pedra, né? Perfeito. Que é o pessoal que compra o carro mais assim, nem esse pessoal nada. compraria. Até porque é impossível, né? O reparo não permite a rentabilidade. O mais grave, eles esquecem de dizer, esses carros, quando sofrem perda total, eles estão lá classificados como média monta e grande monta. Portanto, eles recebem um gravame do documento. Esses carros, mesmo que sejam reparados, e muitos são vendidos por seguradoras, as seguradoras não aceitam o seguro. Então, eles têm uma depreciação de mercado de 20% a 30%. Vendeu por 50%, tem 20% a 30% de depreciação e o reparador ainda tem que consertar um carro que deu mais de 75%. Não tem conta que bata. Evidente que esse é o roubo e furto de automóvel e a segunda vertente é o setor do qual eu sou presidente e represento, que é obrigado, lamentavelmente, através das imposições de preço. Desculpa te interromper, só uma coisa que eu não entendo, agora eu perdi a linha de raciocínio. Quando o documento ele é vendido, ele já vem com o gravame de... Então, quando o marginal, a quadrilha, arruma um carro naquela cor, naquele ano, o documento, de qualquer maneira, vai com aquele gravame de grande monta. Né? E aí, muitas vezes, o carro não sofreu nada. O carro foi só produto de um furto ou de um roubo, como você colocou muito bem agora. Nós temos orientado as autoridades no sentido de que a quem deveriam responsabilizar, até para não parecer uma leviandade, falar de uma seguradora, associar a seguradora estariam alimentando ou não o furto de automóvel. A pergunta que se faz é: a quem interessa o roubo e furto de automóvel? Quem são os grandes interessados? O que a gente, lamentavelmente, como na América e outros países que o seguro é obrigatório e não facultativo, não se aprovou no Brasil. Então ele não é obrigatório. Então, a quem interessa em segurança, a esses agentes. O Fantástico mostrou isso na máfia do Salvado, nós mostramos numa comissão parlamentar em Brasília, mostramos numa CPI em São Paulo, o Capês já falou sobre isso, o Capês nominou Círculo do Crime. Ele pegou exatamente toda essa vertente. Como prova,
aliás, um dado interessante, o Ministério Público de São Paulo continuou com as investigações. A CPI terminou, mas as investigações não terminaram. Elas continuam e a gente continua alimentando as autoridades com informações para que essas pessoas sejam devidamente responsabilizadas. Nós fizemos uma operação em São Paulo, denominada Operação PROCON, onde 10 equipes do PROCON, na época ainda com autorização do antigo secretário de Segurança, 10 carros da Polícia Militar e 10 agentes, que foram 10 peritos da entidade, que simultaneamente entraram em algumas oficinas e alguns centros de atendimento das seguradoras, que é o centro de atendimento onde o consumidor é estado a levar o carro lá, leva no meu centro, lá você tem tudo, o consumidor desavisado vai até lá, e lá eles fazem de tudo para levar o carro para essas oficinas. Muito bem. O que aconteceu em São Paulo? Nós entramos numa sexta-feira, simultaneamente, em 10 oficinas. Nas 10 oficinas haviam peças no mercado alternativas e usadas aplicadas no carro do consumidor. Para que ninguém tenha dúvida da gravidade desse fato, o Ministério Público já assinou, portanto já é oficial, essas oficinas assinaram um termo de ajustamento de conduta, dizendo a forma do Ministério Público agir para ganhar tempo, né? Porque senão é um processo longo, demorado, vários, né? Então eles assinaram, portanto, entre aspas, né? É quase um reconhecimento, não reconhece, mas é um reconhecimento. Eu não assino um TAC daquilo que não fiz. É lógico. É verdade? Mas assinaram o TAC, R$50 mil de multa para essas oficinas se aplicarem uma peça que não seja genuína. Porque as seguradoras passaram a confundir o consumidor. Ninguém mais sabe. O que é uma peça original? O que é uma peça... Então eles... Agora tem genérico, segunda linha, original, genuína. Aí você pergunta, é umas explicações esdrúxulas. E, na verdade, o seguro é feito sob a condição de um carro zero, ou não? Sim, a precificação do seguro que levou o consumidor a pagar aquele prêmio tomou como a possível reparabilidade daquele veículo com peça genuína. Vamos esquecer a palavra original. A palavra original só foi feita para confundir. O consumidor tem um direito. E nesse TAC, assinado pelo MP, nesse TAC está muito claro, o consumidor deve abrir mão da aplicação de uma peça genuína. Porque as companhias confundem. Olha, vamos aplicar uma peça original, genérica. Gente, são peças que não atendem às especificações do fabricante. São peças, o consumidor tem o direito de obter a melhor qualidade. A original eu ainda acho que tem um conflito, que é o seguinte. A original, pelo menos o Walter vai poder falar melhor, mas uma pessoa me explicou o seguinte, que a genuína, então vamos lá, o cara colocou um amortecedor. A genuína está lá com, vamos supor que fosse da Volkswagen, está lá o logotipo da Volkswagen. A original é o mesmo amortecedor, mas o logotipo é da fábrica que faz o amortecedor e não da Volkswagen. É isso mesmo ou não? Controle de qualidade. Ok. Quando você tem aquela peça com o selo da fábrica, montadora, da Volkswagen, da montadora, ela passa pelo controle de qualidade. Rígido. E segunda linha, é bom o pessoal entender o que é segunda linha, né? Segunda linha é quando a máquina não serve mais para fazer a peça, não é isso, Ângela? Isso aí. Aí é vendida para as outras empresas e aquela máquina, aquela forma já foi usada tantas vezes que ela já mudou a forma dela, aquela máquina é vendida e a pessoa fabrica ali e bota no mercado para poder estar vendendo. E o Ângelo está falando da questão da seguradora. Eu tive um caso outro dia, o perito falou para mim assim, olha, seu Walter, eu vou pagar a peça, mas a peça, que é no caso do farol, eu vou pagar Arteb, mas não original. E aí onde é que entra esse original? Esse mesmo farol Arteb na concessionária, ele custa R$700 na concessionária. Ele fora... O mesmo farol Arteb, ele custa R$350. Só que é a questão da qualidade, da fabricação na questão da segunda linha. Existe também um fato importante, que é a substituição do próprio item. Você deve substituir o item exatamente como estava antes da colisão. Ora, o consumidor tinha uma peça 100% genuína aplicada no carro dele. A companhia seguradora pode ir lá e aplicar um farol Arteb não genuíno no carro dele? Não, claro que não pode. O consumidor fez o seguro do seu automóvel, ou um terceiro. O terceiro tem lá a peça genuína. O segurado eles constataram que a peça é genuína. Por que substituir por uma peça mais barata? É evidente que a seguradora... Hoje se resume o seguro, lamentavelmente, as grandes seguradoras hoje, as principais seguradoras hoje são operadas ou estão diretamente ou indiretamente ligadas aos bancos. Quem opera são os banqueiros. Né? A mutualidade... Lucro acima de Exatamente. tudo. Então,
Eu tenho que fazer intervalo. Fala, Walter. Eu gostaria só, depois do comercial, de poder voltar nessa questão da lei do desmanche. Vamos falar da lei dos desmanches. E eu também queria perguntar para o Walter qual é a capacidade técnica que o perito tem para poder dizer para você, ó, põe aquela ou aquele outro e tal, e se tem essa capacidade técnica. Vamos para um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vannucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vannucci, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial meus amigos da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E o Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep! O Walter, no bloco anterior nós falamos da lei do desmanche, e o Walter queria fazer um comentário. O que é importante, só para ilustrar ainda mais, que na Baixada Santista, o janeiro e fevereiro, na época da Operação Verão, hein, Walter? Em janeiro e fevereiro de 2013, houveram 1.500, número redondo, 1.500 casos, roubos e furtos em Santos. Janeiro e fevereiro de 2014, 3.000 casos de roubo, houve um aumento de 100% em roubo e furto. Mas você sabe o que é isso? Ô Daiane, nós estamos com a foto lá daquela esquina de São Vicente que eu pedi. Olha só, então peraí, segura a bronca aí. Porque é o seguinte, eu já falei isso aqui, eu já perdi a paciência. Eu acho que é o seguinte, o comando da Polícia Militar é uma vergonha. O comando da Polícia Militar é uma vergonha. Aí ontem um amigo disse assim, não, mas eles cumprem ordem. Bom, então se cumpre ordem errada. Porque o policial vai para a rua,
toma tiro, morre, tem que lavar roupa escondido, ninguém pode saber onde trabalha, policial militar ganha mal, não é reconhecido. O pessoal da Operação Verão que vem pra cá fica em escola, em alojamento, beliche. Teve um ano que no Guarujá tinha até barata na comida. Então pula essa parte. O policial não tem culpa. Aí o comando da Polícia Militar, vem um pessoal de fora, às vezes um comandante de fora, que não conhece porra nenhuma da região, não conhece nada da cidade. Aí descobre que no cruzamento tal tem muito acidente. Agora, então a Polícia Militar, pelo menos em Santos, e eu sei que em outros municípios também, põe faixa. Tem uma geralzinha aí? Obrigado. Não, vem aqui comigo, Gisele. Isso, põe uma faixa na esquina. Aí diz assim, Polícia Militar, cruzamento, alto índice de roubos, cuidado, não ande com corrente, não ande com tênis, não ande com pertence, se deixar a moto, põe atrás. Muito roubo aqui, pô, sabe que ali tem muito roubo. E aí avisa você que tem que se virar. A parte dela ela já fez. E nos cruzamentos que não tem, aí a população coloca, porque fala, pô, se a polícia não faz porra nenhuma, é melhor a gente também avisar. Tá, isso é em São Vicente, é um cruzamento. Eu não enxergo daqui, nem com óculos, acho. Aviso, rua... Fala alto aí, Rali. Rua de altíssimo risco. Olha aí. Socorro! Índice de assalto. Socorro. A puta faixa aí, num cruzamento. Fora o outro camarada que colocou uns cartazetes nos pontos aí na orla da praia, ele cansou de ser assaltado, aí mandou imprimir lá uns cartazetes e para avisar a população, colocou os cartazetes. Tá aí, ó. Cuidado, local de... E ninguém faz nada, quer dizer, a polícia sabe onde tem assalto, sabe qual é o lugar de arma. Agora o policial militar, coitado, ele segue ordem, aí põe um comando fraco que não consegue dar atenção. Desculpa o desabafo, Walter. Lei do desmanche. Eu não poderia deixar de comentar, né, porque a gente é desse ramo de oficina, e eu tenho conversado com várias pessoas que têm desmanche. E a gente não pode jogar a culpa dessa questão do roubo de carros em cima dessa lei. Quando se pega os dados, né, foi roubado tantos carros e agora a lei é perfeita. Eu acho que a lei é muito boa. Ela vem para regulamentar esse setor. Os dados, eu não tenho esses dados da quantidade de carros roubados, mas quem trabalha no ramo de desmanche de carro, ele está se sentindo mais protegido agora. Está tendo a questão da pressão, da regulamentação. A comprovar, né? Exatamente. Tem toda uma documentação. Tá? Então hoje precisa do engenheiro mecânico, hoje precisa de uma série de laudos. Então, e aí, para quem trabalha com isso, a gente até manda um recado, se você conseguir se regularizar, trabalhar certo, eu acho que a questão do roubo de carro é a questão de tempo para estar diminuindo, Augusto. A polícia tem feito algumas ações em desmanches clandestinos na nossa região. Você acha que vai diminuir? Vai diminuir essa questão. Então, esta lei ela vem para contribuir com a questão de tá aí na questão do assalto, do roubo a carro. Vamos torcer. Vamos torcer. Ângelo, o Walter estava falando do perito que disse, olha, troca isso por aquele e tal. E há uma polêmica nesse caso, né? Muita gente hoje tem questionado qual é a qualificação técnica do perito, né? O perito da seguradora, que vai na oficina e praticamente faz um laudo técnico, né, do que deve ser feito, o que não dá. Eu sei de perito que chega na oficina e fala, não, isso aqui você dá para puxar, ou não, isso aqui dá para fazer assim, assado. Não deveria, hoje se fala tanto em regularização das atividades profissionais, qual é a capacidade técnica hoje dos peritos das seguradoras? Hoje, nenhuma. São pinçados em sabe-se lá onde, muitas vezes não tem qualquer qualificação, não tem qualquer formação, muito menos acadêmica, uma grande maioria tem somente o primeiro grau. Essas pessoas são pinçadas, até porque recebem baixos salários, a seguradora acaba treinando esses profissionais através
no sistema de orçamentação dessas seguradoras, esse profissional vai até a oficina com o único propósito de reduzir o custo da indenização. São medidas através do custo médio, ou seja, aquilo que a gente já fala sempre, ou seja, se o perito ultrapassar um limite pré-estabelecido pela seguradora, ele é advertido e demitido. Então, isso vai na contramão do interesse do consumidor. O consumidor espera receber o carro com a melhor qualidade possível, né? Não é com a peça recondicionada ou arrumada. O sindicato, preocupado com isso, fez um estudo. Em 2013, acionou o CREA São Paulo. Por que razões eu não sei, mas felizmente nós conseguimos. Tivemos que acionar o CONFEA em Brasília, porque o CREA, provavelmente até por excesso de julgamentos, de pareceres, não respondia à entidade. Levou um ano para responder uma consulta que, quando protocolado, disse que era em 30 dias, levou um ano para responder. Puxa, nós acionamos o CONFEA e, felizmente, o CREA respondeu à entidade de forma oficial, agora muito recente, nós estamos falando de 2 meses atrás. Nós fizemos a pergunta se a seguradora podia se valer de qualquer agente, qual seria o agente para fazer a avaliação. E se esse agente não fosse habilitado, conforme a lei tal, se ele estaria cometendo, evidentemente, o exercício legal da profissão. A resposta foi oficial, nós temos essa resposta oficial dada pelo CREA, e o CREA disse, não pode, eles têm que ter no mínimo, serem tecnólogos, ou seja, e mesmo assim inscritos no CREA, no mínimo, ou seja, engenheiro tecnólogo. Para você ter uma ideia, vamos falar que hoje 99% dos peritos que atuam em reguladora de sinistro e grandes seguradoras, nenhum possui habilitação, ou seja, mostra a fragilidade, ou seja, esses agentes vão até as oficinas, obriga o reparador a comprar peça de desmanche, obriga a usar uma peça que não atende a especificação do fabricante, que foge o controle da própria fábrica, remanufaturada, enfim. E o reparador, diante das imposições da mão de obra, acaba cedendo, porque senão as seguradoras acabam colocando aquele reparador numa lista negra. O consumidor vai marcar a vistoria e a companhia fala, não tem acerto comercial com essa empresa, me parecer tão boa, e o consumidor não sabe. E é aquilo que eu digo sempre, toda vez que uma seguradora disser a você, consumidor, de que a oficina não tem acordo comercial, seja uma concessionária autorizada, um reparador independente, pelo amor de Deus, é nela que você tem que levar o carro. Porque ele, ao contrário, esse reparador não aceita a imposição. E ao contrário disso, quando a companhia seguradora indicar, olha, leva na minha credenciada, eu digo aos senhores, 100% dos carros, aliás, faço um desafio, eu já fiz esse desafio público algumas vezes. Escolham o consumidor que pode entrar em contato com a entidade sindical, e eu vou olhar, e os nossos técnicos vão olhar, e vão apontar. Agora mesmo teve um caso que está acontecendo agora. Ontem chegou o conhecimento. Um consumidor foi obrigado a tirar o carro da oficina da sua escolha de Guarulhos e levar para uma outra oficina em Guarulhos. O consumidor precisa do carro, ele acabou levou o carro. Nosso sindicato oferece uma vistoria técnica de qualidade para que o carro fosse pronto. O carro ficou pronto, acionou a entidade, foi um técnico nosso, e apontou inúmeros defeitos no carro, mas defeitos gravíssimos. O que o consumidor deveria ter feito, ele infelizmente não fez, a opção dele, claro, era tirar o carro naquele momento daquela oficina e levar para a oficina de confiança dele. E lá a companhia constatar e mandar refazer o conserto. O consumidor abriu mão disso. Muito bem, o técnico foi embora, aí logo em seguida a oficina disse, olha, está marcado agora para a parte da tarde, está vindo um profissional da Marítima Seguradora para olhar seu carro. E aí mandou o consumidor retornar. E o técnico examinou o carro e falou, não, o sindicato está enganado, está tudo certo no carro e... Não tem, eu estou vendo os defeitos no meu carro, foram apontados, a gente não fala, nós apontamos, está vendo aqui, está errado aqui, a cor está errada, essa peça não é original, essa peça aqui foi recondicionada. E o consumidor hoje ia tirar o carro, a informação que eu tenho, e levar para a oficina de confiança. Nós vamos acionar, inclusive, se necessário, o Ministério Público, delegacia de polícia. Isso é fraude contra o consumidor. E a Marítima sempre foi uma boa seguradora, né? É uma boa. Todas as seguradoras, lamentavelmente, são questões passionais. Eu costumo dizer sempre, até falei, fiz uma palestra, aliás, fui convidado a fazer uma palestra em Ribeirão Preto, me surpreendeu. Os corretores de Ribeirão Preto, o Sincor me convidou e tive a oportunidade de falar para vários corretores. E eu comecei a palestra dizendo o seguinte, a seguradora que é gente como a gente, que é diferente, que é isso, que é aquilo, que os senhores veem na propaganda, na televisão e no jornal todos os dias, na rádio todos os dias, não é dela que nós estamos falando, não. Essas pessoas, os corretores têm um nível cultural fantástico, essas pessoas, nós estamos falando da seguradora do sinistro, das pessoas que estão no sinistro. Como eu disse agora há pouco, não tem formação profissional, não tem faculdade, mas são justamente essas pessoas que vão entregar o produto da primeira companhia seguradora que tudo pode. Então o consumidor tem que reagir diante desse cenário e não aceitar qualquer tipo de imposição. Não é verdade. E eu fico impressionado porque eu tive um amigo
funcionário do Banco do Brasil, muitos anos, aposentou, e ele, eu não vou me lembrar, mas o Banco do Brasil tinha uma seguradora. Mafre. Não, antes da Mafre. Eu acho Liberty, não. Eu acho que estava Sul-América. 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 O cara sempre teve seguro. E ele, Sul-América, uma empresa antiga, né? Tinha uma expectativa, sempre teve uma boa expectativa. E de anos para cá, não sei, 2, 3, 4 anos, quantos anos foi, saiu a Sul-América e entrou a Mafre. Né? E ele continuou com seguros. E aí, um dia ele conversando comigo, alguns anos atrás, eu falei, puxa, mas essa Mafre, bicho, eu acho que ela não é muito boa, não. Não, mas o Banco do Brasil não ia permitir que uma empresa que não fosse idônea prestasse serviço. Pô, trabalhei 35 anos no Banco do Brasil, não sei o quê, porque lá a gente é sério. Não... E o cara teve um sinistro, acho que 3 meses atrás, e me ligou. Porra, meu, tu não é que tu tinha razão? Os problemas que ele está, não sei se já resolveu, mas que ele enfrentou e que... E aí eu fiquei pensando, quando ele me ligou, estava na véspera dessa Operação Lava Jato aí e tal, que negócio todo, o comércio, e eu falei, puxa vida, se a gente for mexer nessa caixa preta da Mafre com o Banco do Brasil, também não sei não se não dá Polícia Federal no negócio. Por quê? Você não troca uma incompanhia por outra, de uma hora para outra, numa instituição como do Banco do Brasil, não é verdade? E uma companhia que, se você entrar no Reclame Aqui, digitar lá Sul-América e colocar no Reclame Aqui, eu fiz essa experiência, colocar no Reclame Aqui Mafre, a Mafre dá de 1.000-0 na Sul-América em reclamação. Não há comparação hoje, não há comparação, consumidor que me escuta, entre Sul-América e Mafre Seguradora. Não há comparação, são duas companhias totalmente distintas. Sul-América Seguradora, tradicional companhia seguradora, teve sim problema, tem problemas, mas toda vez que é chamada a responsabilidade, não só pela entidade, pelo próprio consumidor, essa é a grande verdade, raramente a entidade interfere na relação com a Sul-América. Atualmente praticamente é zero. Praticamente é zero. As seguradoras buscam entender o processo, o problema. Agora a Mafre não, ao contrário. O consumidor que me ouve, vai lá no armário, pega as condições gerais da sua apólice, eu não sei exatamente qual item, mas vai encontrar nada de sinistro. Vai verificar o seguinte, a SUSEP, em 2009, emitiu uma circular, dizendo todo esse cenário, CPI, essas coisas todas, preocupada até, ela emitiu uma circular dizendo o seguinte, o consumidor, as seguradoras deverão estabelecer nas condições gerais a livre escolha do consumidor para ele reparar o carro na oficina que bem quer. Na verdade, isso vem... O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6, já estabelece esse direito. Para o consumidor exercitar esse direito, a seguradora não pode fazer nada. Mas tudo bem, a SUSEP fez. A Mafre Seguradora, ela foi mais adiante. Ela disse, você tem o direito, sim, consumidor. Mas na linha de baixo diz assim, olha, desde que o valor não ultrapasse o preço cobrado pela minha oficina credenciada. Se ultrapassar, ou remove o carro para a oficina credenciada, ou você paga a diferença. Sabe o que eles têm feito? Avançaram mais nesse projeto fantástico. A seguradora Global de Confiança, ela fez uma coisa fantástica. Hoje o consumidor de Santos ou de São Paulo sofre um acidente, liga para o 0800, o guincho vai, tira o carro, leva para o centro de atendimento. Esse agente sem qualificação profissional, porque estou fazendo um desafio público a eles, sem qualificação profissional, avalia o orçamento, manda por e-mail para o reparador. O reparador ele atira e fala, isso é uma piada, só pode ser uma piada. Vamos pintar um para-choque do automóvel de qualquer marca, de todos os consumidores que me escutam, R$120, R$110 com todo o material incluído. Esse é o preço. O reparador que se presta não vai usar uma técnica de qualidade inferior. Uma concessionária não vai ter condição de consertar o carro por aquele preço. A rede da seguradora é restritíssima, são pouquíssimas oficinas que são manobradas e manipuladas. Né? Eu, se fosse credenciado, eu tenho vergonha de dizer que eu sou oficina credenciada. Eu teria vergonha. Não, deixa eu falar, eu sou credenciado. Teria que ser uma coisa assim. Escondido. Escondido, porque não é uma coisa natural você aceitar, enganar o consumidor e perder dinheiro. Então eles mudaram as condições gerais, Augusto, e aí mandam para o consumidor. E simplesmente... E aí o consumidor... Vou mais longe. Não bastando... Eu tenho a prova. A prova está no sindicato, mas fique à vontade, a prova está no sindicato. E aí o consumidor diz, não, eu quero meu direito. E o consumidor cansa e fala, tá bom, eu vou pagar pela diferença.
A companhia manda um documento esdrúxulo, redigido com péssima qualidade, manda esse documento à Mafre pelo consumidor, dizendo que o consumidor aceita pagar a diferença e que não vai cobrar diferença na justiça. O sindicato teve cuidado de fazer um documento dizer o seguinte, substituindo dizer o seguinte, não, ao contrário, eu vou pagar a diferença e me reservo o direito, ainda botamos, se necessário for, de cobrar na justiça. O que a Mafre fez? Protocolamos esse documento, falou, não, esse não. Eu quero o que eu mandei para você. Aí o consumidor assinou e mandou. Nós temos dois. Um com uma data dizendo de que ele quer exercitar o direito de ação, que é o direito dele, e outro que ele foi obrigado. Bom, refém é refém. Consumidores da Mafre seguradora que não sofreram acidente, nada estou falando. Aqueles que sofreram acidente, preparem-se, porque na sua condição geral da pólice que ela pode fazer o que quiser com o seu automóvel. Tem problema com a Mafre, Walter? Na verdade, eu não trabalho para a Mafre. Essa é a grande verdade. Eu não atendo Mafre. Parece que eu tive houve assim, uma fofoca que a Mafre havia sido vendida. Eu fiquei feliz, eu falei, talvez eu volte a atender a Mafre, mas eu não atendo a Mafre, não. Para evitar esse tipo de problema. Não, tive um aborrecimento com a Mafre, não quero mais. É ruim de pagar, os valores são baixos, e eu sempre aviso para o meu cliente, porque oficina que se preza, cuida do seu cliente. E Mafre, negativo. Não dá. Não. Ele se vale, é mais ou menos assim, né? Eu fiz brincando agora pouco antes de entrar no programa, eu estava conversando com uma pessoa da entidade, e você fazer um plano de saúde, assim, olha, eu tenho um plano de saúde que te oferece tudo, o melhor médico, o melhor hospital, é isso e aquilo, né? E eu tenho um plano de saúde que é mais barato, que eu tenho, não que o recém-formado não tenha qualidade, mas eu tenho só recém-formado, só da faculdade de ontem, qual que você quer escolher? A rede credenciada de oficina, lamentavelmente, está a serviço só de buscar o interesse da companhia seguradora. Essa é a condição sine qua non para se manter no credenciamento. Isso é importante. E me permita dizer ao reparador discordar, apenas ter uma opinião divergente do Walter, na condição de presidente da entidade, que o reparador deve sim aceitar todos os carros que vierem da Bradesco, que é uma outra companhia péssima. Terrível. Eu diria que Bradesco não é seguro. Se as agências reguladoras atuassem, ela estava proibida de vender seguro no Brasil. É um absurdo que eu tenho de reclamação. Seguro de vida então, gente, com todo respeito, nós gravamos ela, você mostrou no teu programa, com a microcâmera. Né? Verdade. Ela agora, as oficinas que citei agora e que fazem parte dali, foram todos que assinaram um TAC de 50 mil reais. É um absurdo. É verdade. Então isso é uma barbárie. Mafre também, a Mafre não se vale de peça do mercado alternativo ou peça usada? Eu penso que não. Mas, em compensação, através da imposição do preço, faz com que o reparador se utilize disso. Nossa. Se você para consertar o carro... Empurra ele para marginal. Uma coisa que eu sempre digo aqui, que no caso da Bradesco, não é? A Bradesco se impõe muito na comercialização de seguros dentro da agência, o que é muito ruim. Porque quando você precisa do corretor, você tem um gerente de banco. Não aceita. E que às vezes não dá, às vezes não, e que não tem condição de te dar o mesmo respaldo que um corretor de seguros. Mais que isso, o limite da atuação daquele profissional é o limite do emprego dele. Ele não vai adiante. Ele vai. Para aí, você não... Afinal de contas, diferente do corretor de seguros, que trabalha para o consumidor, o cara que te vende o seguro dentro da agência do Bradesco, ele trabalha para o Bradesco. Ele quer mais é que você se exploda. Ao contrário, ele vai defender a instituição dele e os critérios que a seguradora, o consumidor não deve aceitar. Sob hipótese nenhuma, aí ele já está iniciando o processo errado, fazer seguro ser um corretor de seguros. Ângelo Coelho gentilmente veio de São Paulo. Não vai me subir pela Anchieta, hein? Pelo amor de Deus. Só não vamos esquecer de uma seguradora. Seguro Mitsui, eu falei Bradesco. Mitsui também? Nossa Senhora. Mas Mitsui é japonês, diz que os japoneses são mas lá. Aliás, já mandei um... Já mandou um e-mail pra lá que os caras fazem araquiri. Se descobrir que o... Eu já mandei. Você já mandou? Mandei dizendo que se ele... Tá ameaçado. Não. Disse a ele o seguinte, que eles tivessem... Se tomasse como referência aquilo que funciona lá fora... Já fazia tudo araquiri. Com certeza. A diretoria toda enfileirava lá e tal, né? Não façam seguro com ele. Mas vai ver que... Mas você já mandou um e-mail. Tem que mandar um e-mail lá pro Japão dizendo, os caras aqui da Mitsui estão pisando na bola. E muito. Lamentavelmente muito. É uma pena. Ângelo, muito obrigado pela participação, viu? Walter, muito obrigado pela participação. E olha, eu vi uma matéria do comandante da polícia dizendo o seguinte, que a criminalidade em São Vicente só acaba em 2016 porque termina os viadutos. Quando conseguirem terminar os viadutos. Eu fiquei pensando, falei, olha só que interessante. Em 2016, o cara vai passar quase 2 anos ainda sofrendo assalto. Na verdade, eu acho que estão criando locais lá, eu tenho passado lá, tenho acompanhado as obras.
Acho que vai ter mais local para ficarem debaixo ali. Se esconder. Porque eu não consegui entender aquela obra lá. Vai ajudar muito o trânsito. Não sei se vai ajudar a questão de diminuir a criminalidade. É verdade. Muito obrigado ao Walter também, a você telespectador. Muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Vem!